O tema de hoje, então, será o crime de estelionato. Estelionato. Com certeza, pessoal, um dos temas mais exigidos, um dos crimes mais comuns, mais corriqueiros, mais conhecidos no nosso dia a dia, o famoso 171, né? Definido aí no Código Penal, no seu artigo 171, o tipo penal prevê aí uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa por esse tipo penal. Sejam todos muito bem-vindos. Aí é uma satisfação mais uma vez estar aqui na presença de todos vocês. Crime de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. O dispositivo diz: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Bom, o que é o estelionato, na verdade? O estelionato, na verdade, pessoal, nada mais é do que a obtenção de uma vantagem ilícita em prejuízo alheio, aonde o criminoso, o indivíduo, esse agente, ele vai utilizar de uma fraude, essa fraude através de um artifício ou através de um ardil ou outro meio fraudulento qualquer, para fazer com que a vítima entregue espontaneamente o seu patrimônio, seja lesada no seu patrimônio. Essa é a ideia principal do crime de estelionato. O seu conceito básico aí, pessoal, vem lá do latim. O stelius quer dizer camaleão. Camaleão é aquele que tem a capacidade de se disfarçar, de se transmutar em outra coisa. Por isso o dispositivo traz esse nome de estélio, capaz de se transformar em outra coisa. Daí veio estelionato. Bom, os seus objetos, nós já sabemos que os crimes possuem dois objetos, basicamente. Um objeto jurídico e um objeto material. Pessoal, só uma observação. Todo crime possui objeto jurídico. Não existe nenhum tipo penal previsto no Código ou fora do Código Penal que não tenha objeto jurídico. Todo crime possui um objeto jurídico, um bem jurídico tutelado. Mas nem todos os tipos penais possuem objeto material. Então é possível que exista crimes que não tenham objeto material, mas objeto jurídico todo crime possui. Bem, vamos então. Tratando-se do crime de estelionato, qual será o seu objeto jurídico? Esse crime nasceu para proteger, para tutelar o que? Pessoal, acima de tudo, nasceu para proteger, para tutelar o patrimônio. O patrimônio. Esse é o objeto jurídico do crime em destaque. O crime aqui tem como objeto jurídico o patrimônio, mais efetivamente a inviolabilidade do patrimônio do indivíduo. Eu não quero que o patrimônio seja lesionado. Essa é a ideia do crime de estelionato. Ele busca proteger o patrimônio do indivíduo. E o objeto material aqui? A conduta criminosa é dirigida contra o quê? Ou contra quem? Pessoal, a conduta criminosa aqui é dirigida contra uma pessoa que foi enganada, que foi ludibriada mediante uma fraude, bem como a coisa que foi ilicitamente obtida. Então, nós temos aqui dois objetos materiais para esse crime. A pessoa, eu posso dizer a pessoa iludida no sentido de ter sido levada ao erro ou de ter sido mantida no erro. Bem como o quê? O que eu obtive, bem como o patrimônio, a coisa que foi ilicitamente obtida. Ou seja, a coisa
ilicitamente obtida. Tá aí os dois objetos materiais do crime de estelionato. Mas chamo a atenção de vocês para um detalhe. Se na prova o examinador disser o objeto material do crime de estelionato é o patrimônio, errado. Por quê? Patrimônio é o seu objeto jurídico. Se o examinador na prova disser para vocês o objeto material no crime de estelionato é o patrimônio, e só colocar o patrimônio, verdadeiro. Se ele colocar numa prova de VOF também que o objeto material é a coisa ilicitamente obtida, verdadeiro. Ok? Então, nós temos aqui dois objetos materiais e um objeto jurídico. Se o crime possui apenas um objeto jurídico, quer dizer que esse crime é também conhecido como um crime monoofensivo, porque ofende apenas um bem jurídico. Beleza, já vimos qual o conceito de estelionato, já vimos quais são os seus objetos, e agora vamos falar um pouquinho do núcleo do tipo, o verbo. O verbo trazido pelo tipo penal é obter. Obter. Como assim, Miller? Obter. Qual é o sentido de obter aqui, pessoal? É um tipo penal que traz um único verbo, obter, mas uma conduta composta, uma conduta múltipla, porque eu obtenho induzindo ou mantendo alguém em erro. A ideia do obter aqui, pessoal, ela é no sentido de que o indivíduo vai trazer, vai angariar para si o indivíduo criminoso, alcançar um lucro que ele não tem direito, um lucro ilícito, um lucro indevido, em decorrência de ter enganado a vítima mediante uma fraude, um artifício ou um ardil. Essa é a ideia do núcleo do tipo aqui. E mais uma vez, se possui apenas um verbo, se possui apenas um núcleo do tipo, esse crime é um crime simples. Essa é uma classificação quanto ao número de núcleos do tipo. Mas, destrinchando um pouco mais esse núcleo do tipo, nós vimos lá que o tipo penal diz obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro. O que quer dizer o induzir aqui? Obter. Induzir. Pessoal, quando eu induzo alguém, eu efetivamente vou levar essa pessoa ao erro, eu vou praticar um comportamento comissivo, eu efetivamente vou criar uma situação para que a vítima entregue espontaneamente o seu patrimônio. Essa é a ideia do induzir. Eu vou criar a situação de erro, eu vou criar a situação de engano, eu vou criar a situação de falsa percepção da realidade. Já quando o núcleo do tipo diz obter através do manter, agora muda o sentido. Por quê? Agora a própria vítima se colocou na situação de erro e o indivíduo criminoso mantém ela naquela situação de erro, não esclarece a situação em que aquela pessoa se colocou. A própria pessoa é que foi para o erro, a própria pessoa que se enganou, e o indivíduo criminoso, aproveitando dessa situação, ele simplesmente se absteve, deixou com que aquela pessoa se mantivesse no erro. Então aqui, pessoal, a gente observa que existe um dissenso doutrinário, no sentido de que alguns doutrinadores entendem que o tipo penal do estelionato é tanto um crime comissivo e omissivo. Quando o núcleo do tipo diz obter através do induzir, sem sombra de dúvidas, aqui exige da gente um comportamento comissivo, um fazer alguma coisa. Já quando o núcleo do tipo é manter, eu posso manter alguém em erro ficando em silêncio. É uma conduta em que eu não estou fazendo absolutamente nada.
não estou fazendo nada. Então, essa conduta é uma conduta omissiva. Mas a minha omissão está fazendo com que aquela pessoa se mantenha no erro. Por isso que é um dispositivo que prevê esse comportamento através de uma conduta omissiva. Mas de que forma que eu vou praticar esse obter, induzindo, mantendo alguém em erro? Pessoal, o tipo penal diz através de um artifício, através de um ardil ou outro meio fraudulento. Então aqui, pessoal, o tipo penal, ele diz que eu vou manter alguém em erro, induzindo ou mantendo essa pessoa nessa situação de erro através de um artifício, de um ardil ou outro meio fraudulento. O que quer dizer artifício? É uma fraude material. Quando a gente fala em artifício, é algo exterior. Exemplo, se passar por um mecânico para que eu possa buscar o seu veículo e ficar com ele, para que eu possa levar esse veículo para um lugar, para um desmanche. Já o ardil exige do indivíduo uma fraude moral. É aquela fraude que é no gogó. O indivíduo vai passar o outro para trás no papo. Essa é a diferença do ardil para o artifício. No artifício, eu crio uma fraude material. Eu me transformo em alguma coisa. No ardil, eu utilizo a minha fala, eu utilizo de subterfúgios que vão enganar o indivíduo, mas através de uma fraude moral. Essa é a diferença entre esses dois dispositivos, entre esses dois elementos. Aí o legislador veio e criou ou outro meio fraudulento. O que ele fez aqui? Uma interpretação, pessoal, aqui analógica. E o que quer dizer essa interpretação analógica? É aquela na qual ele utiliza de uma fórmula causuística, me dá casos concretos, e ao final ele me arremata com uma fórmula genérica. Essa é a distinção. Isso é o que quer dizer interpretação analógica. Pessoal, não é analogia, é interpretação analógica. Então, aqui, o que o legislador quis? Abranger um maior número de situações fraudulentas. Um exemplo que eu dei agora há pouco, do silêncio. O silêncio é uma forma de fraude que não caracterizará nem o artifício e nem o ardil, mas caracterizará o quê? Um outro meio fraudulento, uma outra forma de enganar a pessoa quando eu fico em silêncio e acabo mantendo aquela pessoa em erro. Então, pessoal, estas são basicamente os 3 meios de execução do crime de estelionato. Eu executo o crime de estelionato induzindo ou mantendo alguém em erro para obter a vantagem ilícita. Tranquilos? Bom, passando isso aí, pessoal, a gente passa a discutir a respeito ainda do caput desse dispositivo, que ele diz: obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Pessoal, eu destaco a ideia que a vantagem deve ser ilícita. Por que, professor, que a vantagem deve ser ilícita? Porque, pessoal, se eu buscar uma vantagem lícita, iludindo mesmo ou enganando alguém através de um desses meios, o artifício ou o ardil, eu incorrerei no crime de exercício arbitrário das próprias razões. Então, se eu busco uma vantagem que eu tenho direito por um meio que não é um meio legal, por um meio fraudulento, isso caracterizará em exercício arbitrário das próprias razões. Então, é preciso que a vantagem que o indivíduo está buscando
através do meio fraudulento seja uma vantagem ilícita. O que é uma vantagem ilícita? Uma vantagem ilegal, uma vantagem que ele não tem direito. Isso é uma vantagem ilícita. Aí muito se pergunta, essa vantagem ilícita deve ser obrigatoriamente uma vantagem de natureza econômica? Sim, pessoal, a vantagem que se busca não pode ser uma vantagem sexual, não pode ser uma vantagem moral. A vantagem que se busca aqui, em razão do comportamento ilícito, essa vantagem ilícita deve obrigatoriamente ter natureza econômica, natureza patrimonial. Tranquilos, pessoal, quanto a isso? Bom, mas para a caracterização do tipo penal, não preciso exclusivamente, ou seja, não basta somente a obtenção da vantagem ilícita pelo agente criminoso. É preciso que, além da vantagem ilícita, o dispositivo diz em prejuízo alheio. Então, ao passo que alguém obtém uma vantagem ilícita, outra pessoa tem que ter um prejuízo patrimonial, um prejuízo de natureza econômica para a caracterização desse dispositivo. Ok, pessoal? Isso é muito importante para a caracterização do crime de estelionato, muito mesmo. É preciso que a gente dê um destaque a essa questão, porque é fundamental que, para que aconteça o crime de estelionato, alguém perca para que uma outra pessoa ganhe ilicitamente. Bom, mas feito isso, algumas questões práticas a respeito do estelionato. Uma delas, pessoal, a chamada cola eletrônica. Cola eletrônica. E aí, Miller? A cola eletrônica é estelionato? Não é estelionato? Pessoal, muito cuidado, porque principalmente aqueles que estão resolvendo exercícios, se pegarem questões de 4, 5 anos, vão observar que existe uma divergência doutrinária muito séria a respeito disso, inclusive alguns doutrinadores entendendo que se trata de estelionato, enquanto outros entendem que o fato é atípico. Por quê? Por não ser permitido no direito penal a chamada analogia in malam partem. Não é possível a analogia para prejudicar. Inclusive, houve julgados no Supremo onde não houve consenso, onde parte dos ministros entenderam que se tratava de estelionato, enquanto outros entendiam que o fato era atípico. A maioria entendia que o fato era atípico. Porém, pessoal, em 2011, com a Lei 12.550, Lei 12.550 de 2011, criou-se o artigo 311-A do Código Penal. E o que quer dizer o artigo 311-A do Código Penal? Tipificou a conduta da cola eletrônica. A cola eletrônica agora deixou aquela celeuma se era ou não era estelionato, e o dispositivo do 311-A diz para a gente o seguinte: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de 1. Concurso público. 2. Avaliação ou exames públicos. 3. Processo seletivo para ingresso no ensino superior. Ou 4. Exame ou processo seletivo previstos em lei. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas
não autorizadas nas informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 6 anos, ou seja, temos uma forma qualificada. E o parágrafo 3º, uma causa especial de aumento de pena, que diz: aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, pessoal, o que houve aqui? Um conflito aparente de normas que é solucionado aqui pelo princípio da especialidade. Então, quando se tratar de uma fraude para se beneficiar em concursos públicos, onde seguramente existe a ideia aqui de uma vantagem ilícita, porque passei num concurso público, em prejuízo alheio. Prejuízo de quem? Prejuízo daquele que não passou, porque o outro passou no lugar dele. Ele tem um prejuízo de valor de natureza econômica aqui. Neste caso, pessoal, estaremos aplicando o artigo 311-A do Código Penal, que trata, na verdade, da chamada cola eletrônica, ok? Então, cola eletrônica não mais a trataremos como crime de estelionato. Bom, quais são os sujeitos desse crime, professor Miller? Sujeitos. Pessoal, nós sabemos que os sujeitos do crime são o sujeito ativo e o sujeito passivo, aquele que sofre a conduta criminosa, o titular do bem jurídico tutelado, esse é o sujeito passivo, e o sujeito ativo, aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Pessoal, quando se fala dos sujeitos aqui, nós temos um tipo comum. Faremos a classificação ao final, mas aqui já adianto. Por que um tipo penal comum? Porque não há, pelo tipo penal, a exigência de qualquer qualidade especial para se praticar esse dispositivo. Qualquer pessoa pode praticar um crime de estelionato, como qualquer pessoa também pode sofrer a conduta descrita no tipo penal. Mas uma situação interessante pode surgir. E olha só a ideia aqui, pessoal, que vai misturar a receptação com o crime de estelionato. Imagine a seguinte situação, que o indivíduo engane outro para que uma terceira pessoa receba aquela vantagem ilícita. Então, quem vai receber a vantagem ilícita é alguém que não iludiu, que não enganou, que não usou de nenhum artifício, de nenhum ardil, de nenhum meio fraudulento para induzir ou manter alguém em erro e obter a vantagem ilícita. Ou seja, uma pessoa, primeiro, um criminoso, obteve, através de um artifício, induzindo alguém a erro, uma vantagem ilícita. Essa vantagem ilícita, ele entregou a uma terceira pessoa, a um outro indivíduo. E aí, que crime que ele vai responder? Pessoal, nesse caso, se ele soubesse da origem criminosa dessa vantagem econômica, sem sombra de dúvidas, crime de receptação. Ele vai responder pela receptação própria do caput, ali do artigo 180 do Código Penal. Se ele recebeu essa vantagem ilícita, mas ela veio e ele deveria ter presumido que se tratava de uma vantagem vinda de alguma irregularidade, também responderá pela receptação, só que dessa vez pela receptação culposa. Mas se ele receber essa vantagem econômica de forma de boa fé, sem saber da sua origem ilícita, o fato é atípico e ele não responde por nada. Tranquilos? Mas mais um detalhe. Mas, professor, é possível falar em coautoria e participação no crime de estelionato? Perfeitamente possível. É possível sim falar em coautoria, é possível falar aqui que dois indivíduos concorram para a prática do núcleo do tipo e obter a vantagem ilícita através do meio fraudulento, como é perfeitamente possível também que alguém participe do crime induzindo, instigando ou auxiliando outrem a poder praticar o crime de estelionato.
bom? Então, é compatível o estelionato com a coautoria e a participação. Bom, na sequência, pessoal, olha só que ideia. Quando que eu posso dizer que o crime de estelionato se consumou? A consumação. Consumação. Pessoal, muito interessante. Por quê? O crime de receptação, na verdade, ele é um crime de duplo resultado. Pessoal, o examinador ele costuma usar um termozinho bem emblemático. O crime de receptação exige um binômio. Que binômio é esse? O binômio exigido pelo crime de receptação trata-se da vantagem ilícita e prejuízo alheio. Pessoal, sem isso aqui, não existe receptação. Não existe receptação sem esse binômio. Vantagem ilícita do criminoso, prejuízo alheio da vítima. Se essas duas situações não acontecerem, não há receptação. Poderemos ter tentativa. Olha só, quer dizer então que o crime de receptação é compatível com a tentativa? Sim. Aqui, pessoal, é possível falarmos no conatus. Existe perfeitamente a possibilidade de fracionarmos no intercrimes e falarmos em tentativa no crime de receptação. Mas volta aqui. Vantagem ilícita em prejuízo alheio. Quer dizer que se eu obter uma vantagem ilícita, mas não haver um prejuízo alheio, não há receptação, não, ou não há estelionato? Não, não há estelionato. Para haver estelionato, eu preciso ter a vantagem ilícita e o prejuízo alheio. Pessoal, isso aqui é fundamental. Esse é o duplo resultado no crime de receptação. Primeiro resultado, a vantagem ilícita do criminoso. Segundo resultado, o prejuízo alheio da vítima. Tranquilos? Isso é fundamental para a caracterização desse dispositivo. Bom, mas outra situação que pode surgir para nós em relação ao crime de estelionato. A reparação do dano. Opa, ótimo. Quando a gente fala em reparação do dano, pessoal, automaticamente nós nos recordamos e voltamos aonde? Lá na chamada Ponte de Ouro. Qual é essa Ponte de Ouro? A Ponte de Ouro é aquela que fala do arrependimento posterior. Ah, pessoal, o que é esse arrependimento posterior? E outros doutrinadores também chamam a Ponte de Ouro e a caracterizam lá no arrependimento eficaz e na desistência voluntária. Existe uma controvérsia a respeito disso, mas nós trataremos pelo seu nome jurídico mesmo, ou seja, o arrependimento posterior. E o que caracterizará essa reparação do dano? Se eu reparar o dano, eu não responderei pelo crime de estelionato? Pessoal, aplicaremos no caso do estelionato, caso haja a reparação do dano, sem sombra de dúvidas, o arrependimento posterior, que trata-se, na verdade, do quê? De uma causa especial de diminuição de pena. Então, caso o dano seja reparado, haverá uma causa especial de diminuição de pena. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já discutiu a respeito disso. E ao sumular esse episódio, na súmula 500, a súmula do STF, súmula número 554, ele disse o seguinte, olha só, na súmula 554 do STF, ele disse o seguinte: o pagamento de cheque
emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Pessoal, observem que ele fala o seguinte, que se eu pagar o cheque que eu dei sem fundos, eu dei um cheque sem fundos, e eu paguei esse cheque após o recebimento da denúncia, pessoal, no caso aqui, o que nós temos? Não impede que a ação se proceda. Não impede que eu proceda com a ação penal. Aí há um entendimento aqui, pessoal, a respeito dessa súmula, dizendo o seguinte, mas e se o pagamento for efetuado antes do recebimento da denúncia? Obsta. Obsta. Essa é a ideia. Vamos colocar na nossa prova aí, se isso cair, pessoal, se o pagamento do cheque for efetuado, então, antes do recebimento da denúncia, obsta o prosseguimento da ação penal. Por quê? Qual que é o interesse aí? O interesse é receber, o interesse é que a vítima não tenha o seu patrimônio lesado. Então, quando isso acontecer, pessoal, atentem para essa súmula 554 do Supremo Tribunal Federal, que diz que se eu pagar o cheque que eu dei sem fundo após o recebimento da denúncia, não obsta a ação penal. Teremos uma atenuante. Mas se eu fizer isso antes do recebimento da denúncia, obsta a ação penal. Tranquilos? Ótimo aí? Bem, ainda tratando desse dispositivo, eu quero fazer com vocês a ideia que muita gente tem falsa a respeito do estelionato, que é a chamada torpeza bilateral. O que nós entendemos a respeito, o que nós entendemos por essa torpeza bilateral? O que é torpeza? Pessoal, é eu alegar um problema maior, eu alegar uma situação na qual a pessoa que está sendo lesada em seu patrimônio também atua de boa fé. No caso aqui, vítima e autor estão os dois agindo de má fé. Os dois estão agindo de má fé. E por incrível que pareça, pessoal, por mais que a gente entenda, cara, se você está agindo de má fé, por que o Estado vai te amparar? Por que o Estado vai te tutelar? Por que o Estado vai te proteger? Pessoal, entendam, mesmo que o indivíduo haja de má fé, mesmo que o indivíduo haja, no caso aqui, com a chamada torpeza bilateral, não irá impedir a ação penal pelo crime de estelionato. Por que não, pessoal? Porque não vai haver a exclusão, porque é irrelevante para a configuração do crime de estelionato, não faz diferença alguma, ele não exige isso lá no seu tipo penal, essa participação delituosa, maliciosa. Então, se alguém, mesmo que tenha agido de má fé, mesmo que alegue a parte contrária à torpeza bilateral, mesmo assim vai ficar caracterizado o crime de estelionato. Tranquilos? Isso aí é algo que pode cair no VOF aí e pode derrubar muita gente. Então atentem para isso, porque a torpeza bilateral não afasta a caracterização do crime de estelionato. Tudo bem? Ah, Niller, e o jogo de azar vai caracterizar estelionato? Pessoal, o jogo de azar não caracterizará o estelionato. Por que não caracterizará o estelionato? O jogo de azar é considerado contravenção penal. Então, um indivíduo que praticar jogo de azar responderá pelo artigo 50 do Decreto-Lei 3688. Então, responde pela Lei de Contravenções Penais e não pelo crime do Código Penal, ok? Outra questão muito discutida no crime de estelionato é a falsificação de documentos para praticar o crime de estelionato. E aí, Miller, se eu falsificar um documento para praticar um estelionato,
eu vou responder pelo crime de estelionato e pelo crime de falsificação de documento, seja público, seja particular, em concurso material de crimes? Pessoal, o STJ sumulou esse entendimento também, a súmula 17 do STJ, que diz o seguinte: quando o falso exaurir no estelionato, por este será absorvido. Então, o que essa súmula, na verdade, ela está querendo nos dizer? Pessoal, ela está querendo nos dizer o seguinte, que se eu falsificar um documento com o intuito de praticar um estelionato, ou seja, um crime meio para praticar um crime fim, este crime meio será absorvido pelo crime fim, porque não teria como eu praticar o crime fim, o crime de estelionato, sem falsificar esse documento. Então a ideia é essa, prestem atenção, se eu falsificar para praticar o estelionato. Ah, vem cá, mas eu peguei, professor, falsifiquei um documento, e aí usei ele, mas não consegui trazer prejuízo econômico a ninguém. Vou responder por tentativa de estelionato? Não. Você consumou o crime de falsificação de documento. Ou seja, eu consumi um crime. Ou seja, eu sempre vou punir com a pena do crime que for mais grave. Eu vou tentar punir com a pena do crime que for mais grave. Essa é a ideia. Então, o que não responderá pela falsificação? Se o mesmo indivíduo falsificar um documento para praticar um crime de estelionato e ele consumar um crime de estelionato. Se isso acontecer, o falso vai absorver o crime, a falsificação vai ser absorvida pelo crime de estelionato. Isso é o que está previsto na súmula 17 do STJ, que diz: quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, ou seja, então, o estelionato vai absorver o crime de falsificação de documento. Bom, antes da gente fazer a classificação desse crime, eu quero trazer uma fórmula prevista no seu parágrafo 1º, que diz para a gente o seguinte. Olha o que o parágrafo 1º do crime de estelionato diz. Se o criminoso é primário, o que quer dizer que ele não é reincidente. Por que eu digo isso? Porque o que é o primário? É aquele que não é reincidente. O que é o reincidente? É aquele indivíduo que tem uma condenação transitada em julgado e comete um novo crime. A ideia da reincidência se dá quando o indivíduo, após trânsito em julgado uma sentença penal condenatória, praticar um novo crime. Esse é o reincidente. Então, o indivíduo que é primário. E é de pequeno valor o prejuízo. O que é de pequeno valor o prejuízo? Aquele prejuízo que gira em torno de um salário mínimo. Nós já definimos isso. Até um salário mínimo, prejuízo de pequeno valor. O juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155 do Código Penal. E o que diz o artigo 155 do Código Penal? Lá no seu parágrafo 2º, o chamado furto privilegiado. Pessoal, olha o que o juiz vai poder fazer aqui no caso em tela. Vamos lá. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente pena de multa. Então, pessoal, a ideia aqui é a seguinte: no caso do estelionato, se o prejuízo causado pelo autor for de pequeno valor e ele for primário, o juiz vai poder transformar a pena de reclusão em pena de detenção. Ele poderá ainda diminuir essa pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Isso aqui é o chamado estelionato privilegiado. Então, a figura privilegiada do estelionato, que tem a natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena, é aplicada por expressa previsão legal. Tranquilos, pessoal? Bom, agora, pessoal, eu abro um parênteses para a gente fazer aquela parte da aula que eu gosto bastante, porque a gente faz um resumão daquilo tudo que foi discutido
através da classificação desse crime. A classificação, pessoal, traz aqui alguns elementos de suma importância para a gente poder lembrar na hora da prova. Eu costumo fazer uma sequência minha, mas essa sequência é aleatória. Você pode fazer aí da forma que você bem entender. Bom, então vamos começar lá. Quanto ao sujeito, pessoal, o crime é um crime comum. Crime comum. Por que o crime de estelionato é um crime comum? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Qualquer indivíduo pode cometer o crime de estelionato. Não há uma exigência de uma qualidade especial para o tipo penal. Trata-se também de um crime monossubjetivo. Por que ele é um crime monossubjetivo ou unissubjetivo? É um crime dessa natureza, pessoal, porque ele pode ser praticado por uma só pessoa. É um crime cometido por apenas uma pessoa. O tipo penal não exige que ele seja praticado por mais de uma pessoa. Então, por isso, um crime monossubjetivo, praticado por uma pessoa. Um crime plurissubsistente. Olha que legal. Plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? É um crime que admite tentativa. É um crime que eu posso fracionar o intercrimes. Esse é um crime plurissubsistente. É um crime de forma livre. De forma livre. O que significa dizer um crime de forma livre? O tipo penal não exige uma maneira específica como eu vá praticá-lo. Posso executar o núcleo do tipo aqui de qualquer maneira. Por isso que é um crime de forma livre. Ah, olha só, o que mais? É um crime o quê? Não transeunte. Miller, o que quer dizer um crime não transeunte? É um crime não transeunte porque deixa vestígios. O crime de estelionato deixa vestígios, deixa marcas. E se deixa vestígios, pessoal, surge uma situação interessante. Se o crime deixa vestígios, é obrigatório exame de corpo de delito. Todos os crimes que deixam vestígios, e a exigência do exame de corpo de delito. O que mais? Trata-se de um crime material. Por que é um crime material, Miller? Porque exige a produção do resultado. Se não houver a produção daquele duplo resultado, qual é o duplo resultado? Vantagem ilícita em prejuízo alheio. É fundamental que isso exista para a caracterização desse crime. Trata-se também de um crime instantâneo. Por que é um crime instantâneo? Aquele que acontece de uma só vez, num único momento, e os seus efeitos não se prolongam no tempo. Por isso que é um crime instantâneo. Chamo a atenção de vocês mais uma vez para um detalhe. É possível que o examinador traga na prova uma historinha a respeito de um crime praticado de estelionato contra o INSS. Nesse caso, pessoal, aqui o indivíduo usou de um meio fraudulento para que ele ou terceira pessoa recebesse ilicitamente os benefícios da Previdência Social. Isso pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, não se sabe quanto. Então, nesse exemplo prático aqui, nós temos um crime instantâneo de efeitos permanentes, ok? Atentem para esse exemplozinho aí do INSS, a respeito de ser instantâneo. Trata-se também, vamos colocar de cá, de um crime de dano. Por que ele é um crime de dano? Porque o bem jurídico aqui da vítima, que é o patrimônio, precisa ser efetivamente lesionado. Se o bem jurídico não for lesionado, não há o crime de estelionato. Trata-se também de um crime monoofensivo.
Por que que é um crime monoofensivo? Porque ofende apenas um bem jurídico, somente o patrimônio. Regra geral, um crime comissivo. Por que que é um crime comissivo, Miller? É um crime comissivo porque exige um comportamento positivo do agente. O indivíduo precisa praticar uma ação para cometer o crime. E ainda, pessoal, um crime simples. Por que que é um crime simples? Formado por apenas um tipo penal. Ele não foi formado pela fusão, pela junção de dois tipos penais. Ele foi formado por apenas um tipo penal. Bem, essa é a classificação que eu julgo importantíssima para a gente poder condensar ao máximo o crime de estelionato do seu preceito primário. Alguns elementos são interessantes de trazermos com base no preceito secundário. Qual que é o preceito secundário do tipo? Pessoal, o preceito secundário do tipo é a pena. E a pena no caput do crime de estelionato é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Temos uma pena cumulativa, porque cumula a pena privativa de liberdade com a pena de multa. Então entendam aqui, pessoal, quando tratando-se desse preceito secundário, que é a pena, é perfeitamente possível falarmos em quê? Em sursis processual. Crime de estelionato cabe sursis processual, cabe a suspensão condicional do processo. Por quê, Miller? Pessoal, aí regra geral. Todos os crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano, ou seja, se a pena mínima não ultrapassar 1 ano, cabe a suspensão condicional do processo. Tranquilos isso aí? É legal a gente ter essas regras gerais para a gente não esquecer. Outra coisa interessante, o crime de estelionato cabe a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, aquela prevista lá no artigo 44 do Código Penal. Pessoal, por se tratar de um crime cometido sem violência e nem grave ameaça, por ser um crime que não utiliza nem da violência, nem da grave ameaça, mas sim de um subterfúgio, que é a fraude, se a condenação não ultrapassar, no caso aqui, 1 ano, é perfeitamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, ok? Atentem para esse detalhe também. Outra questão interessante aqui, competência. De quem é a competência para julgar o crime de estelionato? Regra geral, pessoal, a competência aqui é da justiça comum, a justiça estadual comum. Tranquilos em relação a isso? Bom, e por fim, uma mudança que foi trazida recentemente na lei do crime de estelionato, que é a respeito da ação penal. A ação penal, que até então, pessoal, era uma ação penal pública incondicionada, ela mudou. Agora, pessoal, a ação penal, regra geral, no crime de estelionato, é uma ação penal pública condicionada à representação. Isso foi mudado em 2019, a lei número 13.228, 13.964, me perdoe, lei 13.964 de 2019, acrescentou o parágrafo 5º ao crime de estelionato, dizendo: somente se procede mediante representação, ou seja, o crime de estelionato, a ação penal agora é uma ação penal que exige a representação. Ações penais que exigem representação é uma ação penal pública condicionada. Atentem, regra geral, mas possuem algumas exceções. São 4 exceções onde a ação continua sendo uma ação penal pública incondicionada. Quais são elas? Se o crime de estelionato for praticado contra a administração pública, direta ou indireta. Se eu praticar um crime contra uma autarquia, se eu praticar um crime contra um órgão do Estado, nesse caso, a ação continua sendo uma ação penal pública incondicionada, não depende de representação.
contra criança ou adolescente. Então, menor de 18 anos. Se eu praticar o crime contra menor de 18 anos, a ação também é uma ação penal pública incondicionada. Terceiro, pessoa com deficiência mental. Então, preciso de laudo, preciso de comprovação. Se eu praticar um crime de estelionato contra uma pessoa que tenha deficiência mental. E, por último, maior de 70 anos de idade ou incapaz por qualquer motivo. Então, essas são as 4 situações em que o crime de estelionato continua sendo um crime de ação penal pública incondicionada. O restante, regra geral, o crime de estelionato agora passou a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ok? Que bom que desenrolamos um tema que é bastante cobrado, um tema que eu tenho uma convicção muito grande que pode ser cobrado de vocês nas provas. E fico feliz, espero que tenham assimilado, tenham gostado. E a gente se vê, então, na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima.